Então, rockers do Brasil Real, bem-vindos, Live Rock Ensina, mais uma vez aqui com a Marcela Margato, nossa embaixatriz da Rock, que trouxe um tema pessoal. muito legal aqui para a gente trabalhar, né, Marcela? Boa noite. Boa noite, Roberto. Mais uma vez a gente aqui nesse bate-papo. E hoje o tema, acho que é um tema assim, muito falado nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, que é a inteligência emocional e como ela impacta no resultado de um profissional. É isso. Você escolheu, você caprichou, né? Caprichei. Eu tenho uma lista de perguntas para eu já refletir, já aprender aqui hoje. E é legal que a gente está gravando essa live, também vai para o podcast. Você que está chegando aí, nós vamos fazer esse bate-papo sobre esse tema tão importante para a nova era, e é talvez o tema escolhido da Rock no mês de janeiro, inteligência emocional. E de fato, né, essa sem dúvida é a habilidade da nova era, né? Se você está aí nos acompanhando, certamente esse tema te chamou a atenção, não só seu, né? Hoje todo profissional precisa da inteligência emocional para ser bem sucedido. Cerca de 60% do sucesso está atrelado à sua inteligência emocional. Legal, bacana. Bom, pessoal, então fiz uma lista de perguntas aqui para a gente iniciar nosso bate-papo. Se vocês tiverem também, vocês podem nos enviar, que a gente vai trocando uma ideia. Mas já vamos começar com a principal. Qual é a definição para a inteligência emocional? Olha, das definições todas que eu já estudei e li, a que eu mais gosto diz assim: inteligência emocional é a habilidade de você saber trabalhar sob pressão sem perder foco e sem perder agilidade na busca de resultados. Então ela tem uma conexão direta com foco e tomada de decisão rápida, estando no estágio de intensa pressão. Ou seja, a pior condição possível. Perfeito. E Roberto, e por que assim, muitas das vezes a gente acaba chegando nesse estágio? Assim, por que o impulso muitas vezes nos domina, né? Talvez seja essa a questão da maior parte dos jovens, ou todas as gerações, né? O fato é que, vamos lembrar um pouquinho, 2 semanas atrás, a gente falou de estresse no trabalho. Então, a grande questão aí é como o nosso cérebro lida com emoções. E o cérebro, vamos lembrar, né? Assim, reconstituir a nossa origem genealógica e a formação do nosso cérebro. O nosso cérebro, em essência, ele é monotarefa. Então, ele é capaz de executar algumas poucas tarefas. E outra coisa importante, ele é sequencial. Ele precisa ter uma ordem. Ele gosta de uma ordem. Etapa 1, 2, 3. Ele é um processador sequencial. E como é o mundo aí fora? Cada vez mais incerto e aleatório. Então, você tem do lado uma máquina rudimentar, sequencial, e cada vez mais um cenário de vamos dizer, incerteza e muitas mudanças. Então, o que acontece? Quando eu me encontro com esse cérebro operando nesse sistema do qual não tenho controle e as coisas fogem do controle, o cérebro nos engana, proporcionando emoções quando a gente não consegue prever as coisas. E se você notar a vida, né, ela é imprevisível, ela é cheia de imprevisibilidade. Então, a reação por impulso principalmente se dá porque hoje você tem um desgaste dessa máquina muito grande. Então, vamos pensar, né? Há 10, 15 anos atrás, os dados mostravam que um ser humano, num dia comum de trabalho, recebia 2.000 mensagens de comunicação por dia, ao acordar e dormir. Nossa. Hoje, essa informação possivelmente quadruplicou com a era da informação. Então, você tem muito mais informação para ter que se concentrar. E aí você tem um segundo aspecto da inteligência emocional que as pessoas esquecem. Você, por exemplo, tem uma relação de trabalho muito próxima com as pessoas. Então, a proximidade traz emoção. Né? E é por isso que tem uma frase que diz, né? Ninguém é muito normal visto de perto. Quando você tem contato com alguém... Muito boa essa frase, a gente anotem. Ninguém é muito normal visto de perto. Porque quanto mais proximidade você tem, mais emoção está em jogo. E aí você se sente no direito de desarmar a sua persona. A persona é aquele personagem que você carrega para suportar esse mundo aleatório. Só que tem momentos da vida que essa persona cai. Porque você está sob intensa emoção e a pessoa que está do outro lado você conhece muito bem e ela te conhece muito bem. Então, nessa hora, você soltar o freio e se expor à emoção é muito maior. E terceiro aspecto que acho que vale a gente ressaltar é que as pessoas hoje, mesmo os líderes, no seu caso, de outras lideranças, eu também atuo em liderança, às vezes estão muito perto da operação do trabalho. Então, a rotina operacional tira a perspectiva da tranquilidade. E quando você está muito na operação, você está mais distante da solução. Isso deixa os seus nervos mais à flor da pele. Eu vou só fechar essa abertura contando uma experiência que eu tive hoje. Hoje, imagine se fosse alguém azul, né, na trilha azul Rock Ensina. Alguém que preparou aquela agenda perfeita do dia. Para quem não conhece, a trilha azul
é organização, né? Organização, planejamento, disciplina, gestão do tempo. Que você tem, né, um bom azul, você sabe como é, né? Você tem que ser planejador, você é super planejadora. Mas eu fiz meu planejamento do dia e o meu dia abriu hoje com um evento de ordem pessoal, não era profissional, e eu até vim no carro pensando, foi como tomar um soco na cara no primeiro round do dia. Ou seja, a agenda que estava planejada saiu do controle na primeira hora da manhã. Então, o que acontece? Naquele momento que você perde o controle da agenda, e você já tem que desmarcar compromisso, lidar com a aleatoriedade da vida, eu tive que lembrar, a partir de agora, essa prioridade passou a ser mais importante. Mas isso é óbvio que mexeu no meu dia. Aí o que aconteceu? Durante o dia eu ainda tive que resolver questões financeiras. E no mesmo dia, hoje à tarde, eu fechei uma grande negociação, uma grande proposta na parte profissional. Então, no único dia, eu mexi no pessoal, no financeiro e no profissional. Teve 3 impulsos, assim. Posso considerar como impulso? Sim, você pode ser inputs ou impulsos que impactaram o dia. Então, essa reação de a gente perder a estabilidade gera muito desconforto. E isso vai gerar comportamentos e emoções que a gente está acostumado a sentir em momentos de inteligência emocional ou depressão. Que nem em dia de live, não sei se acontece com você. Eu, por exemplo, é um dia que, como eu sei que tem um evento à noite, você fica mais tensionado, você fica o dia todo em estágio de alerta. Porque você tem um evento no final do dia. Por mais que o dia atravesse, você tem aquele evento à noite. Sim. E nós temos a tendência de entrar num estágio emocional mais tenso. O que é bom, por um lado, porque a tensão e o desconforto aumentam o seu nível de concentração. Então, é muito de você mapear suas sensações e emoções e começar a saber como você se comporta sobre elas. Em linhas gerais, só para introduzir, essa é a questão de o impulso está tão à flor da pele, porque nós estamos mais impacientes e mais sobrecarregados. E antes de eu entrar na próxima pergunta, você acha que a pandemia ela proporcionou para que as pessoas cada vez mais perdessem essa inteligência emocional? Eu acho que isso tem uma grande contribuição, né? Se você já tinha um caldeirão cada vez mais complicado e complexo, então o cenário ficou mais adverso com a chegada da pandemia. Porque a pandemia, primeiro que ela mexeu nos hábitos que a gente tinha em comportamento. E mexer em qualquer hábito já gera desconforto emocional. O corpo reage mal à mudança. Vamos lembrar um pouco do que a gente falou na última live. Completa muito essa live com a última. Quem perdeu tá salva nos nossos IGTVs da Rock no meu. Vocês podem acompanhar por lá. Isso, nós falamos de estresse no trabalho e agora a gente está falando do impacto da pandemia. Então a pandemia ela faz e joga esse combustível ao mal. Tanto é que o estresse no trabalho ele aumentou muito e passou a ser o principal problema das empresas. Ou seja, se tem uma coisa que você tem que cuidar hoje é do seu funcionário, da sua liderança, porque esses estão sofrendo um estresse psicológico muito grande. Porque lembra, a inteligência emocional é você buscar resultados sob pressão e você não pode perder foco e agilidade. Então, é um exercício constante de se equilibrar em momentos de extrema adversidade. Numa era onde temos uma pandemia, que é uma variável adicional, porque mexe com o nosso lado social, que é importantíssimo em nossa vida. Então, só esse aspecto por si só virou um mundo de ponta cabeça. É uma coisa importante se dizer também que você sentir desconforto e emoções diferentes nos seus dias é um sentimento normal. O que você tem que, talvez, mapear é que essas emoções fazem parte da sua natureza. Saiba conviver com elas. Por exemplo, como eu disse para você, o dia da live ele traz um componente a mais, porque ele tem um evento no fim do dia. Então eu sei que meu corpo, no decorrer do dia, vai operar no modelo onde vai ter uma relativa tensão por esse evento da noite, o que é natural. Sim. E é até bom lidar com isso, porque senão significaria que eu não estaria interessado. O estresse é um mecanismo bom para o corpo. E também saber que um dia chuvoso, que você está no trabalho, e sentir que seu corpo está mais preguiçoso e você está mais melancólico, não é um desejo ruim. É normal também se sentir mais melancólico e triste em alguns momentos. Então, esse exercício, você considerar isso e não se cobrar tanto, talvez, sim. É um pouco de uma das formas para você conseguir suportar essa pressão. E já entrando assim, acho que esse é o ponto-chave, né? É a gente entender o que é inteligência emocional, né? O que impacta na nossa inteligência emocional, como a gente pode controlar ela, mas assim, o que eu trouxe aqui, quais são os pilares, né? Porque eu acho que é importante a gente ter definido esses pilares que consistem a inteligência emocional para que a gente entre depois realmente no contorno, né? Como que eu posso realmente... Excelente pergunta, porque a solução, né, vamos dizer, os pilares, na verdade, não vão estar tão perto do seu trabalho. Exatamente. Vão estar mais fora dele. Então, são 4 pilares que a Rock trabalha, prega
E são 4 pilares que a própria neurociência, a psicologia, os estudos mais recentes validam. Primeiro, cuide do aspecto espiritual, independente da religião, espiritualidade, fé, né? Segundo, cuide do social, relacionamentos e vínculos sociais afetivos e sólidos. A felicidade está muito atrelada aos seus relacionamentos sociais. Tanto é que uma dica, né, para quem está assistindo, se você vive num ambiente tóxico, ou seja, um ambiente que você sempre é oprimido, a pessoa sempre te desmerece, você é sempre colocado para baixo, há muita gritaria, né, há muito negativismo, isso certamente afeta a sua inteligência emocional. Então, é o social aqui. É o social. Um ambiente social saudável promove inteligência emocional. Eu acho que antes até a gente exemplificar essa questão da espiritualidade, da fé, né, eu percebo, assim, eu pratico muito a minha fé sempre em alta. E, às vezes, nessa corrida do dia a dia, se você tem um descuido, a primeira coisa que te dá é uma angústia, né? Então, a gente não pode dar abertura para angústia, a gente tem que estar com a nossa espiritualidade forte. Isso. Você tem que revisitá-la, né? Porque muitas vezes você pode ter uma semana que a sua vida sai um pouco do controle normal e quando você volta para o carro, né? Ou seja, no comando, que você vai ter aquele respiro, lembrar desses gatilhos que são importantes. A espiritualidade é uma dessas. Exato. Porque se você se distancia, ela vai te dar um efeito onde pode ser que a angústia, outros sentimentos voltem e você perca até o próprio otimismo, a perspectiva. Para algo maior. Então, espiritualidade, o social, que acho que é esse ponto que você comentou muito bem, né? A gente hoje vive nesse dilema social, excesso de rede, mas pouco relacionamento sólido. Eu tenho que cuidar e fugir de ambiente tóxico. De fato, se tem uma mudança que pode ser positiva, é se você está num emprego onde há assédio moral, ele é tóxico, a sua casa está muito tóxica, o seu relacionamento está tóxico, obviamente que em algum momento você vai ter que se distanciar, porque se esse ambiente for sempre rotina na sua vida, vai ser quase improvável você conseguir tomar uma decisão ou ter inteligência emocional para se fortalecer. O terceiro aspecto, a gente entra no físico, né? Você que é da área do fitness, né? Do esporte, da atividade, da alimentação, é muito importante a nutrição, a alimentação, a atividade física, né? Que você tão bem fala aí nas suas redes sociais. E o terceiro aspecto, o que entrou com tudo, e eu acho que eu colocaria como o mais relevante, é o sono, a carga horária de quanto você dorme por dia. Há uma relação hoje direta entre nível de qualidade do sono com estresse. Tanto é que um piloto de avião, esse é um exemplo bom que eu assisti ontem numa palestra, um piloto de avião, para você ter ideia, ele não pode operar num voo por mais de 14 horas. Porque a partir das 14 horas, se ele estiver operando, ele está colocando a tripulação em risco. Ele já vai ter reflexos ruins. Ele vai tomar decisões talvez pautadas no cansaço, ele vai perder reflexo, concentração. Então o limite de um piloto, né, na aviação comercial é limite de 14 horas. E tem gente que está fazendo uma estratégia de semanalmente trabalhar 14 horas, dorme 5. 14, 5, 14, 4, essa conta aumenta, em algum momento isso vai trazer algum problema. É aquilo que a gente falou da tecnologia substituir momentos offline, né? Um ponto assim que eu vejo muito, porque muitas pessoas elas não têm um sono de qualidade, elas acordam no meio da noite, do nada, e não dormem mais. Tem algum impacto de estresse nisso? Vão ter, acho que, variáveis genéticas, psicológicas, fisiológicas. O que se sabe, eu tive num médico há pouco tempo, num caso em particular, e ele contou uma história, até uma narrativa para um paciente que eu estava perto e ouvi, e achei interessante. Ele falou assim, o uso do celular, por exemplo, a tela azul, né? Ele fala, se você pegar um fogão, né, e ligar ele na chama máxima, e você desligar, né, imediatamente, se você for pôr a mão na chapa, ela continua quente. O nosso cérebro é meio isso, ele precisa, pelo menos 2 horas antes de um momento de higienização e de sono, desligar já de eletrônicos e aditivos que nos estimulem. Qualquer tipo de estimulante. Até tem, muitas vezes, o dilema do álcool, né? O álcool relaxa, mas isso até certa dose e determinado horário, porque no fim é mais um estimulante do que um relaxante. Sim, então, existem umas crendices que atrapalham o sono. Mas hoje o grande vilão é o celular. Porque a luz azul, se você parar às 8, ela vai ter efeito sobre o seu cérebro por mais umas 2 horas, que é o momento que você talvez tenha que desligar para dormir. E a questão do sono agitado talvez seja, numa das fórmulas técnicas que se fala em gestão, é você ter o hábito da anotação, que a anotação seria uma muleta de um cérebro deficiente. Ou seja, você memoriza mais se você guardar e anotar as coisas imediatamente. Então, uma dica para os noturnos é, de fato, ter um papel, um local para anotar
esses pensamentos, essas angústias e colocar aquilo num papel, tirar de si. Eu já ouvi falar que quando você anota o que está dentro, o que vem na sua mente, no seu pensamento, você se esvazia, né? Exatamente. Isso é importante. A anotação seria uma muleta da memória. Mas o sono na neurologia hoje é a vedete. Tanto é que os neurologistas estão criando institutos de sono. E as empresas, algumas em grandes centros, estão deixando espaços para as pessoas descansarem no próprio trabalho. Tem intervalos onde você entra numa sala e você tem um descanso individual, nem que seja de 15 minutos, a famosa siesta, né, que o europeu faz bem depois do almoço, ela revigora e traz mais qualidade do que às vezes você tomar café o dia inteiro. Que é uma prática que nós brasileiros gostamos. Total, uma cultura do brasileiro, né? É uma cultura. Chega no trabalho, toma um café, volta do almoço, toma um café, à tarde bate aquele sono, toma um café. É café o dia todo. Então, esses pequenos mini hábitos, a ciência começa a desvendar e trazer muita coisa interessante. Na neurociência, nos estudos recentes de comportamento, tem muita coisa legal sobre o sono. E faltou o quarto pilar, que daí nós vamos entrar num aspecto mental. Que aí a mente deve ser tratada como um item, por exemplo, as práticas mais hoje consagradas, meditação, yoga, pilates e atividades meditativas, individuais, silenciosas, offline e contemplativas. Exercício de respiração, né? Você ter momentos realmente de desconexão desse trem desacelerado que é a nossa vida moderna. Legal. Você pode andar no trem, mas você tem que ter momentos, você tem que descer na estação, andar na praça, olhar o céu, contemplar um pouco a vida, depois você volta para o trem. Então, esses intervalos na mente, é o que tem sido chamado de mindfulness, ajudaria a pessoa a ter momentos de revigorar rápido a atenção plena. Porque realmente a gente não consegue. Eu estive dando um curso essa semana para líderes, e eu falei, é improvável que vocês consigam fazer como os técnicos de futebol famosos. Vou tirar um ano sabático para desligar. Ninguém consegue. Então você tem que ter mini intervalos para cuidar da sua mente. Mesmo que comece 15 minutos por dia. Um novo hábito começa pequeno, onde caiba na sua agenda. Exato. Mas tem que entrar. Então, fechando, né? Espiritual, social, o mental, né? E nós vamos ter o físico também, como os 4 pilares da Rock. Acho que tudo isso é importante para que a gente evite esse acúmulo de estresse e saiba lidar com a inteligência emocional, né? Mas um ponto, assim, que como líder é uma dúvida que eu tenho e eu quero trazer para você. Qual que é o principal papel da inteligência emocional para um líder em relação à gestão de pessoas? Excelente pergunta. Acho que esse é o grande dilema da era moderna. Eu acho que é fundamental. Hoje, um líder sem inteligência emocional não é líder. Ele é chefe, ele é gerente, mas não é líder. Porque se o líder tem o papel de inspirar pessoas, ele tem que ter um equilíbrio emocional acima da média, porque ele é modelo. Então, o comportamento dele é validado a todo instante, mesmo em silêncio. Um líder que fica de cara fechada, trancado no escritório o dia todo, tudo bem, ele não está se comunicando, mas ele está passando um recado. E aí nós vamos chegar num autor que é muito bom, chama Edgar Schein. Esse autor ele fundamenta a cultura das empresas. É um dos principais. Até hoje ele está nativo, o filho dele está com ele hoje, é um norte-americano, de cultura organizacional. E ele fala, as 2 coisas que mais formam a cultura de uma empresa, ou seja, como ela vai se comportar, é como o líder reage a crises e o que ele mede e controla. Então veja, se o cara for um desequilibrado, que dá duro em todo mundo, não tem coerência, e não segue uma linha de equilíbrio, essa vai ser a imagem da cultura da empresa. E aí você vai colocando isso num pacote e vai percebendo o papel da liderança na era moderna. Esse é um aspecto. O segundo é o seguinte, os estudos das novas gerações mostram uma coisa interessante. As novas gerações vêm com uma deficiência de autoestima em relação às anteriores. Não por culpa delas, é bom falar isso, porque muita gente fala geração mimimi, rotula, não é esse caso. Geração Nutella. Não, é uma construção que a sociedade, como deu mais conforto às novas gerações, né, no sentido da conveniência das coisas, e daí você pega pais, aí passa pelos pais, nem tanto pelos filhos. Os pais superprotegeram muito essas crianças. E nesse sentido de proteger demais, o que aconteceu? O amadurecimento demora para vir. E aí, então você pega a criança super protegida, ela com acesso à tecnologia instantânea, ela fica mais impaciente, e com a própria tecnologia e adrenalina no corpo. E aí essa criança vira um jovem que vai se deparar com o mercado de trabalho. E aí ele não tem estrutura para lidar com pressão, emoção e todo o estresse, pandemia, cobrança, resultado.
tudo que cerca a empresa. Só que daí existe um elo nessa cadeia que pode fazer a diferença. Os estudos modernos falam de uma liderança benigna, seria o quarto estágio. O líder, quando pegar esse jovem, que ainda está despreparado muitas vezes, isso em várias classes sociais, o que antes era só para a classe mais favorecida que acontecia isso, isso tem sido um fenômeno geral, né? Esse líder, quando receber esse jovem, ele tem que acolher e saber liderar e inspirar. Por isso que se a liderança falhar, e não for uma liderança benigna, do bem, o que vai acontecer com esse jovem? Ele fechou o circuito, bateu a cabeça em todas. Ele em casa foi super protegido, ele usou muita tecnologia, ele ficou impaciente e tem um líder que não é líder, é chefe gerente. O que acontece com esse jovem? Ele perde o chão. Por isso que hoje você vê depressão no trabalho, ansiedade, burnout, sintomas de uma mazela também de liderança. Então vale a gente destacar aqui, eu que faço o curso de líderes, destaco. Faltam bons líderes no mercado. Hoje é, de fato, a habilidade mais complexa da administração e, ao mesmo tempo, a que menos tem. E aí você fecha o circuito do caldeirão, né, emocional. Esse jovem está desamparado no fim da cadeia quando ele vai se adentrar no mercado de trabalho. Sim, então você respondeu a minha pergunta, né? Se um líder ele não sabe como lidar com essa inteligência emocional, se está fraca, se está abalada, isso impacta na equipe. Em toda a cultura. Em toda a cultura. E vai impactar no próprio faturamento da empresa. Que é às vezes você fala, por exemplo, tem um dado que indica que um conflito geracional numa empresa corrói 10% do faturamento. Põe isso na conta. 10%. É muita coisa. É muita coisa. Isso só o conflito geracional. Se você somar isso a uma má liderança, você já vai ruir a cultura da empresa. Exato. Que é um patrimônio de crenças e conjuntos que faz ela sobreviver ao futuro. E às vezes a empresa fala, não, eu não vou porque é custo, né, eu cuidar desse líder agora. Deixa isso em segundo plano. Não, isso é investimento. E talvez é o mais importante. E as lideranças, ou gerentes, chefes principalmente, têm que começar a fazer um exercício de sair da operação. Isso que é um problema. O líder que está no navio, na parte de baixo, remando junto, é muito importante em alguns momentos. Mas se ele ficar o dia inteiro remando junto com o time, ele não sobe, né? Na proa, ele não consegue subir para olhar o mar, para olhar onde está o nosso navio. Então, o mal também da produção das gerências e chefias é que eles ficam todo dia lidando com pedras pequenas, muito de perto, e isso deixa estressado, porque é muita coisa e pouca produtividade, afeta a inteligência emocional, você perde o rumo do barco. Você perde o rumo, faz todo sentido. E já que a gente já começou com o problema, quais são as soluções que esse líder pode trazer para desenvolver também a própria equipe? Como ele desenvolver talvez essa inteligência emocional, né, e receber. Como que ele lida? Se ele tem uma equipe que está descompensada num lado, não está aguentando a pressão. Vamos lá, boa, excelente. Vou tentar falar de skills, agora vamos entrar em competências do novo líder que pode ajudar. Tem um aspecto que eu acho muito importante para você ajudar o líder e o funcionário a ter mais inteligência emocional. Eu que também ministro criatividade, né, o módulo criatividade, eu vim até de amarelo aqui por causa disso, trilha amarela, a gente vê que pessoas que são mais criativas, mais descontraídas e principalmente são mais autênticas, ou seja, tem um nível de transparência mais evidente, isso atrai gente. Não é tanto o seu carisma, não é sua capacidade comunicativa, é se você é o que você fala. Então uma dica para um líder primeiro é ser muito transparente com o time. Ser autêntico, ser ele. Cuidado ficar criando maquiagem, tem gente que pensa no modelo. Não, eu sou líder, eu tenho que ser sério, eu tenho que usar blazer todo dia, andar com a cabeça erguida, né? Um empoderamento. O que acontece? Isso cria uma casca que no fim, para você suportar isso todos os dias do seu trabalho, você vai sofrer muito por dentro. Então é melhor você ser muito mais autêntico e verdadeiro, até no jeito de se vestir e falar, mas ter uma comunicação mais verdadeira. Esse é um ponto importante, vai valer para o líder e para os funcionários. Outro ponto que a gente pode colocar nessa questão de gestão é ter uma comunicação mais à vista, uma comunicação mais assertiva. E aí priorizar dois aspectos, ser mais tolerante ao erro, então a gente fala, seja tolerante ao erro técnico, não o erro moral, o erro de valor, o erro ético, muitas vezes não tem perdão e é grave. Mas o erro técnico é uma coisa normal no mundo de hoje. Então ser mais tolerante a isso. E para os mais jovens, dar um pouco mais de autonomia, dê respiro a eles. Deixe eles produzirem e aparecerem. Descentralize, delegue. No fim, essa carga que a turma hoje está vivendo de estresse
É vaidade muitas vezes, porque eu quero ser a pessoa que responde. Estou com medo que alguém se destaque e pegue meu lugar. Pelo amor de Deus, aquele cara não pode aparecer, que meu chefe vai gostar dele. E nesse exercício, você está corroendo a sua própria gestão e você está ficando caricato. A equipe pega isso. O ser humano, para sentir, ainda mais em grupo, é muito rápido. E se grudar um rótulo errado, para desgrudar não sai mais. Ou demora para sair. Então, ser genuíno, autêntico, dar tolerância e autonomia. É uma forma de trazer os jovens para mais perto. Perfeito. Eu acho que faz todo sentido, porque a equipe ela vai passar a confiar no líder, né? Já que ele vai ser autêntico. Porque eu acho que a partir do momento que a equipe vê numa liderança que ele não é autêntico, ela não vai confiar no que ele falar. Porque ele mesmo não está sendo ele. Você estava fazendo um questionamento? Sim, a gente falou do problema, né, de um líder não ter capacidade para lidar com a inteligência emocional, como isso afeta a equipe. Depois a gente trouxe a solução, como ele precisa ser para que ele tenha uma equipe segura e também para que a equipe possa se inspirar e crescer, se desenvolver como profissional, né, com base na liderança. E agora eu trago assim, um tópico assim, que é para fechar assim, com chave de ouro o nosso bate-papo. Vale para todos, acho que para qualquer para qualquer cargo, para qualquer lugar numa hierarquia, seja também no lado profissional, na família, no relacionamento. Quais aí são as táticas, como treinar e desenvolver a nossa inteligência emocional? Porque pelo que eu entendi do nosso bate-papo aqui, a inteligência emocional é a gente saber controlar esse estresse, não expressar nossos sentimentos, saber lidar com pressão, saber lidar com situações difíceis, né? Não perder a cabeça, não falar coisas por impulso. Mas como a gente pode treinar, desenvolver e evitar que a gente caia nesse deslize? O tema é bem amplo, eu vou tentar fazer um resumo aqui, né? Mas uma das principais questões comece a perceber mais suas emoções. O primeiro exercício é meio de autoanálise, né? Então, assim, você teve um dia tenso, você está tendo uma emoção, uma angústia, como você falou, você pode até ter um caderno, um local próximo, onde você anote as emoções que percorreram o seu dia. É legal, né? É uma forma de você se autoavaliar dia após dia, né? Dia após dia. Você pode pôr angústia matinal, melancolia, alegria, felicidade, euforia, depressão, ansiedade, enfim. Você pode fazer uma narrativa do seu GPS de emoções. Primeiro, para você começar a mapear também um comportamento que deve se repetir, você começa a perceber mais e ao mesmo tempo você começa a parametrizar essas emoções. Isso é uma forma de você perceber aquele estágio que, por exemplo, quem tem mais sabedoria ou mais experiência acaba percebendo que algumas emoções você já viveu em outras etapas da vida e aquilo te marcou, te deixou uma lição que você sabe lidar melhor. É importante também dizer, né, no conceito de antifragilidade no mundo moderno, os pequenos erros são bem-vindos, porque é neles que você vai desenvolver emoções. Então, é meio difícil. Se você também não se expor à pressão, você não vai desenvolver antifragilidade. Sim. Então eu brinco com os alunos, tem que andar na estrada de terra. Vale a pena, né? Você às vezes falar assim, poxa, eu não tenho habilidade de me expor, estou muito tenso, mas vou arriscar falar numa apresentação ou preparar um trabalho. Esse exercício vai pôr você sob pressão, mas essa experiência vai educar você também a lidar com as emoções. A minha filha outro dia perguntou, né? Eu fico nervosa em frente à sala de aula. E eu falei, como você acha que era o seu pai com a sua idade? Né? Eu também tinha. E até hoje eu falo para ela, tem momentos que eu sinto desconforto na abertura de uma palestra, tem muita gente, como um ator de teatro, quando vai ao público e sente aquela carga antes de encarar a audiência. Você pode perguntar para o mais veterano, ele vai falar, eu sinto ainda, porque quando você deixar de sentir, de certa forma você está deixando também de viver. Né? Então o estresse é parte disso. Então anotar as emoções, essa acho que é uma cartilha importante para gerenciar. Turminha do celular em excesso, quem está muito... Pega a sua carga de horas dedicadas aos aplicativos, pega a lista do seu celular e se você perceber que o seu dia está passando muito mais atrás de uma tela do que offline, é hora de uma coisa que está sendo pregada, que é jejum de dopamina. O jejum de dopamina... O jejum de dopamina é ficar menos exposto a essa dopamina das curtidas, dos avisos sonoros, dos gatilhos que todo dia nos atraem ao celular. Então esse é um exercício desconfortável. As pessoas hoje, eu vejo também pela minha filha mais nova, até pela Helena que está aqui, que para eles, atividades que para nós, de uma geração mais offline, são naturais e normais, né? Então você cuidar de um jardim, ou você ter que cuidar de um cachorro, né? Ou passear com ele, ou tarefas em casa, ou até ver um jogo de futebol inteiro, ou ver um filme de 2h30, né? Aquele filme mais arrastado e lento. Sim. Eles têm extrema dificuldade com tarefas que são mais lentas. Então, qual que é o aspecto? Eu tenho que começar a reduzir os estímulos
né, da tecnologia e aumentar estímulos offline, ou seja, atividades mais contemplativas e lentas para deixar esse emocional mais dentro de um cerne. Aí você vai passar pelos pilares de novo. Vai precisar cuidar do espiritual, social, mental e físico. A descontração e a criatividade é bem-vinda e busque autenticidade. De certa forma, aí eu vou fechar com umas dicas de filmes, que eu acho que tem filmes que ensinam muito bem equilíbrio emocional. Um dos que eu vi recentemente, indico, é a história do Mr. Rogers, que é um grande apresentador de TV norte-americano, já falecido, mas que foi uma espécie de apresentador infantil educativo na TV norte-americana. E até que um dia um jornalista chega para ele, fica muito amigo dele e fala, poxa, mas você é considerado um cara perfeito, porque você nunca pareceu um cara desequilibrado. Falei, como é possível, Mr. Rogers? Né? É possível que você seja tão perfeito? Esse é o filme, o Tom Hanks faz ele, é um filme espetacular. Ele fala, olha, eu tenho meus momentos de tormenta, tenho, né, na minha alma ainda muita dor e coisas, né, que eu preciso redescobrir, mas eu acabo usando artifícios como a Bíblia. Ele fazia natação todos os dias. Ele, quando tocava piano e estava irritado, ele batia nas notas bem forte. Ele descarregava. Uhum. Então ele conta, eu uso meus gatilhos, os tormentas estão aqui. Só que eu aprendi, de certa forma, a achar modos de descarregar elas. Porque elas sempre estarão. Então eu tenho que achar escapes. E isso vicia, né? Porque comigo é na corrida, assim. A corrida. Eu tenho vontade. Hoje eu também estava na correria, no meio do dia, cansada. Dava vontade de pôr um tênis e sair, assim, sabe? Eu não vejo a hora que chegue sexta, porque é o dia que eu corro à noite. Tá aí. Esse exercício, esse hábito que ele tinha muito linear de descarregar, ajudava ele a suportar e ser uma pessoa que conseguia ter um equilíbrio acima da média. Que, de fato, ele manteve pela trajetória profissional dele de muito tempo. Tá? É lógico, de novo, né? O Mr. Rogers real, da vida real dele e da esposa, os acontecimentos mais íntimos, nem todo mundo tem acesso. Mas ele se provou que é possível você ter uma fórmula que mais se aproxime do ideal. Você ter momentos de escape. Então é importante relaxar, ser autêntico, buscar coisas que descontraiam, né? Achar também uma forma, ser mais tolo talvez. E além do Mr. Rogers, tem 2 outros filmes que eu recomendo. A série do Michael Jordan, né? Muito na Netflix. Boa. Porque ali mostra um cara que conseguiu ter uma concentração e inteligência emocional em alto nível em todos os jogos, inventando uma forma de competir diferente. Depois, isso a gente pode abordar numa outra live, que é inventividade competitiva. Transforme a vida meio num jogo, e nesse jogo você brinca um pouco também, não levando tão a sério. Ele consiga ter essa capacidade de imaginar situações num jogo e se apegar a elas. Por exemplo, aquele cara que deu aquela entrevista, eu vou me vingar dele. Só que o próprio cara às vezes não tinha falado nada, mas ele colocava aquilo na mente para ter um interesse a mais. Sim. Né? Como você quando vai correr, nossa, hoje eu quero ter uma meta diferente, acho que eu vou mudar o traçado, né? Eu vou achar um jeito diferente de me encantar. É um pouco isso, né? A vida, porque ela não é linear e é imprevisível. Sim. Então, esses são algumas recomendações, mas é até bom falar aqui, né? A ROC está abrindo uma escola de inteligência emocional, um dos cursos mais novos, e até montei uma programação para que quem tiver interessado, escreva no inbox, que a gente vai abordar com muita profundidade. Eu trouxe até o trecho aqui do programa, se você permitir. Lógico. A gente passa por ele, porque hoje que a gente fechou esse programa, né? É um curso de inteligência emocional em tempos de crise, e os tópicos que vão ser abordados são o que é inteligência emocional, de uma forma mais detalhada, o mundo pós-pandemia e o estresse no ambiente de trabalho, como lidar, o cérebro e as emoções, as armadilhas e gatilhos do nosso cérebro. Não existe almoço grátis, radares, treinos e dicas para domar minha inteligência emocional. A questão de inteligência emocional e antifragilidade são primos que se conversam e se ajudam. Criatividade e tolice, quando o lado direito do cérebro alicerça a inteligência emocional. E jejum de dopamina e técnicas criativas da nova era, fugindo da prisão mental, né? Fugir da síndrome do pensamento acelerado. Então a gente fez uma curadoria de material desde neurociência, psicologia, a parte de profissional, RH, liderança num único curso, porque era o tema mais pedido. Eu acho que é um curso muito valioso, porque eu enxergo a inteligência emocional como uma vantagem competitiva de mercado hoje. Quem sabe lidar com isso tá na frente, porque a pressão, ainda mais em um momento de pandemia, ela é muito grande e é muito fácil você se desestabilizar. Né?
Eu acho que hoje, sem dúvida, ela é 60% do sucesso profissional. Eu sempre falo para os jovens, né, para a turma, mesmo os mais velhos, né, cuide das habilidades socioemocionais. Porque num futuro, já aí, né, já está estabelecido, elas vão contar mais do que o QI. O quociente emocional hoje vale mais que o intelectual. Sim. Eu sei que é uma frase complicada de ser absorvida, principalmente está sendo proferida por um professor, mas eu não abro mão do conhecimento, mas que essas habilidades no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho são determinantes, porque é um jogo de competição constante, total, onde você tem que ter jogo de cintura e velocidade, e onde você está sempre exposto, né? Você não tem um tempo de respiro muito grande. E vamos lembrar, o trabalho é uma coisa nova para o ser humano. Esse é um dado que eu peguei numa palestra com o Luiz Felipe Pondé, que ele fala, a gente não trabalha em escritório há muito tempo, é uma coisa muito nova. Então, por isso que nós temos extremas dificuldades de ter rotinas e de lidar com o trabalho. Porque o trabalho está em nossa vida há quanto? Né? Nesse formato? 100 anos, 150, 200, pouco tempo. Então, é natural sentir desequilíbrios. Exatamente. E curta também um pouco o flow e diminua o nível de exigência. Não, exatamente. Acho que foi pelas minhas perguntas aqui, chega no final desse bate-papo. Passou 45 minutos assim. Já foi? Sim. Sempre a gente vai no flow, né? Enfim, acho que é isso. A gente teve vários insights, várias formas agora também de a gente saber lidar com isso no nosso dia a dia. Eu acho que vale ressaltar que foi como aprendizado para mim, anotar, né, os estresses que a gente tem, às vezes, porque assim, depois que você se estressou com alguma coisa, você foi alguém que você costuma não ser, né? Você sabe que você errou. Depois, na hora que a poeira baixa, você fala, não devia ter agido dessa forma. Né? Então, eu acho que esse exercício de a gente anotar as emoções é uma forma de a gente também saber controlar, porque no futuro próximo você vai se deparar com o mesmo momento, com situações semelhantes, e aí vai te dar um alerta. Não age assim, faça dessa forma, e a gente consegue se corrigir. E dá para transformar toda essa sua fala num filme muito interessante que desmistifica e mostra isso com simplicidade. Assista Divertidamente. Divertidamente é a história da Pixar, da menininha que está na transição para a adolescência e as emoções que vêm na mente dela e como ela lida com aquilo, você entendendo que existe o nojo, a raiva, a felicidade, a tristeza, está tudo meio misturado, os sentimentos são uma mistura. E o filme explica, né, num desenho animado, de uma forma muito metafórica e lúdica sobre gestão das emoções. Divertidamente. Legal. Mais um para a lista de vocês. Mas legal. E lembrando, gente, que nosso bate-papo ele vai estar disponível no podcast da Rock Ensina. Se você ainda não acessou, entre no Spotify, o link está na biografia do perfil da Rock no Instagram. Vocês podem assistir ou ouvir também a nossa última live, que foi muito legal, sobre estresse no trabalho. E eu acho que é isso, Roberto. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, por esse bate-papo. Se você quiser completar algo, deixar alguma mensagem para o pessoal. Pessoal, valeu pela participação. Marcela, muito obrigado. Esse espaço aqui maravilhoso da Conteúdo 7. O Cleiton comentou aqui na produção que tem muitos comentários. O que eu vou pedir é que a turma da Rock fique atenta, né? A gente está encerrando a live, mas o que ficar de comentários ou condições que a gente possa responder, entra aí no aviãozinho da Rock, né? Nos canais de contato, que tem a turma de retaguarda para a gente tentar, né, esclarecer ou ajudar mais com dúvidas. É lógico que a contribuição de vocês é grande porque ajuda-nos no próximo tema, né? Nós estaremos juntos aqui também no mês de março, é sempre um encontro mensal que eu tenho com a Margato. Escolha o próximo tema, se quiser que a gente amplifique um dos debates aqui com mais qualidade, a gente está aqui para isso, né? São gerações diferentes, mas ambos estamos no mercado de trabalho, lidando com esse novo mundo, mas com muita antifragilidade e, ao mesmo tempo, trabalhando as emoções. Sempre. Exato. Ninguém é muito normal visto de perto. Lembre-se disso, hein? Muito boa. Legal, tá, muito obrigada, Roberto. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Rock and roll. Tchau, tchau. Tchau.